Olá, bem-vindo ao Livre Quiz. Neste vídeo você tem a chance de acertar 10 questões sobre a Bíblia Sagrada. Você conhece bem a Bíblia? Vamos fazer o teste, mas antes inscreva-se no nosso canal, curta e vamos para o vídeo. Primeira pergunta: o que Jesus fez com cada um dos discípulos durante a última ceia? Alternativa A: abraçou os discípulos. Alternativa B: lavou os pés. Alternativa C: lavou as mãos. Alternativa D: orou por eles. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa B: lavou os pés. Depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João capítulo 13 versículo 5. Segunda pergunta: para qual cidade Deus mandou que Jonas fosse levar sua mensagem? Alternativa A: Salém. Alternativa B: Hebrom. Alternativa C: Gate-Hefer. Alternativa D: Nínive. Você tem um tempinho para responder. A resposta certa é a alternativa D: Nínive. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas capítulo 1 versículo 2. Terceira pergunta: quem era o pai de Davi? Alternativa A: Jessé. Alternativa B: Salomão. Alternativa C: Obed. Alternativa D: Boaz. Pense um pouco. A resposta certa é a alternativa A: Jessé. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Rute capítulo 4 versículo 22. Quarta pergunta: qual é o único pecado que não pode ser perdoado? Alternativa A: matar. Alternativa B: mentir. Alternativa C: blasfêmia contra o Espírito Santo. Alternativa D: blasfêmia contra a Bíblia. Essa é fácil. Tempo. A resposta certa é a alternativa C: blasfêmia contra o Espírito Santo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos capítulo 3 versículo 29. Quinta pergunta: o que os irmãos de José fizeram para se livrar dele? Alternativa A: jogaram ele no rio. Alternativa B: jogaram no poço e depois vendeu-o. Alternativa C: jogaram na fornalha. Alternativa D: jogaram para animais silvestres. Tempo para pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa B: jogaram no poço e depois vendeu-o. E tomaram-no, e lançaram-no no poço, porém o poço estava vazio, não havia água nele. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José do poço, e venderam José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Gênesis capítulo 37 versículo 24 e 28. Como está o seu desempenho? Está acertando? Nos abençoe curtindo e se inscrevendo no canal. Vamos para a sexta pergunta. Quem escreveu a carta a Filemon? Alternativa A: Paulo. Alternativa B: Lucas. Alternativa C: Mateus. Alternativa D: Marcos. Pense um pouco antes de responder. A resposta certa é a alternativa A: Paulo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Filemon capítulo 1 versículo 1 e 19. Sétima pergunta: em que Jesus estava envolvido antes de ser sepultado? Alternativa A: roupas de pano. Alternativa B: roupas normais. Alternativa C: lençóis com especiarias. Alternativa D: túnica. Você tem tempo para pensar.
A resposta certa é a alternativa C. Lençóis com especiarias. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer, na preparação para o sepulcro. João capítulo 19 versículo 40. Oitava pergunta. Qual era o nome do irmão de Moisés? Alternativa A, Abraão. Alternativa B, Jacó. Alternativa C, Joquebede. Alternativa D, Arão. Vamos pensar um pouco. A resposta certa é a alternativa D, Arão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo capítulo 7 versículo 1. Nona pergunta. Por qual pecado Caim é lembrado? Alternativa A, assassinato. Alternativa B, roubo. Alternativa C, adultério. Alternativa D, mentira. Essa é fácil. A resposta certa é a alternativa A, assassinato. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Gênesis capítulo 4 versículo 8. Décima pergunta. O Senhor é meu pastor, é o começo de qual salmo? Alternativa A, 20. Alternativa B, 21. Alternativa C, 22. Alternativa D, 23. Pense antes de responder. A resposta certa é a alternativa D, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23 versículo 1. Espero que você tenha gostado do nosso quiz de hoje. Deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Inscreva-se no canal, compartilhe e leia a Bíblia. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.